Diálogo, complicação ou complexidade? O tema me interessa bastante, por ser uma prática pessoal, por ser um aprendizado pessoal, como eu costumo dizer, do muito que me ensinam, um pouquinho eu aprendo. Este aprendizado, como outros, é para a vida toda e, de fato, a gente aprende uma pequena parte, consegue, não consegue, melhora aqui, ali desperta, ali tropeça. Então, somos todos aprendizes. Costumo sempre repetir isso, em primeiro lugar, para mim mesmo, em segundo, para provocar a reflexão de todos e todas com quem dialogo, não é? Há alguns anos eu escrevi um livro sobre o tema, não tenho aqui a referência completa agora, mas meditações e dicas para o diálogo. Se eu não me engano, o nome é esse, não tenho, como disse, as referências aqui comigo, e sinceramente eu não me lembro do título, mas foi publicado pela editora Anubis e traz meditações, como o nome diz, e também algumas dicas para favorecer o diálogo, alguns exercícios, algumas reflexões. Não necessariamente eu vou falar dessas dicas, dessas sugestões aqui, mas eu vou conduzir o diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. Você vai ouvir, vai comentar, vai escrever, né, nos comentários, ou vai escrever para mim, ou discutir com outras pessoas, não importa. O que importa é que você não aceite como verdade absoluta, como sempre também insisto, mas como uma pequena contribuição, uma semente para o diálogo. Quando nós dialogamos, teoricamente, nem sempre na prática, nós tendemos a buscar um acordo. Acordo traz a palavra cor cordis, que significa coração em latim. Então, estar em acordo com algo ou com alguém significa o quê? Que nossos corações estão na mesma vibração. Isso é muito interessante de pensar. E é interessante de pensar também que no diálogo, ao contrário da briga, da discussão, nós mais ouvimos, questionamos os comentários, sim, questionamos os argumentos, mais ouvimos do que falamos. Podemos e devemos falar, sim, senão não é um diálogo. Mas temos que ter a escuta ativa, temos que ter a disponibilidade, a disposição de ouvir o outro para chegarmos a um acordo. Se chegamos a um acordo, significa que a sessão, né, as partes cedem aqui e ali, mas de uma forma que ninguém seja aviltado. Não é ceder tudo necessariamente, a não ser que eu esteja realmente equivocado ou o outro realmente equivocado, haja reconhecimento, ok. Fora isso, busca-se um senso comum. Aqui a palavra senso comum não é no sentido que eu costumo usar, que é a falta de reflexão, falta de argumento, falta de aspecto científico. Não, aqui o senso comum significa mesmo acordo, tá? É preciso definir para não haver dúvidas sobre o conceito. Então, nesse sentido, chegar a um acordo significa ceder, sim, quando necessário e quando aquilo não afeta a minha integridade. Então, chega-se a um acordo. Se eu estou totalmente equivocado, ou o outro também, é importante reconhecer e seguir adiante. Evidentemente, não é sempre que fazemos isso, nem eu, nem ninguém. Repito, é um aprendizado constante, diário, para a vida toda. Mas, afinal, o diálogo é complicação ou complexidade? Então, vamos brincar mais uma vez com as palavras. Complicado é tudo aquilo que é dobrado, aquilo que é plié, aquilo que eu vou reduzindo, vou dobrando, não é? Vou colocando cada vez mais para dentro. E complexidade é aquilo que é para fora, aquilo que amplia, assim como educação. Educação ex duco, é conduzir para fora. Se não for algo libertário, não é educação. A complexidade é a mesma coisa. Se não leva para fora, ela não é complexidade, ela é complicação. Ela se dobra cada vez mais numa entropia até uma implosão. Então, o que é o diálogo para mim e para o outro? É complicação? É tudo para dentro e eu me fecho, o outro se fecha? Ou é complexidade? Eu e o outro nos abrimos para um acordo. Reflitam sobre isso, né? Brincando com as palavras acordo, complexidade, complicação. Existem alguns aspectos que avinagram, eu costumo dizer, o diálogo. São vários, mas aqui alguns para nossa reflexão. O primeiro é supor no lugar de perguntar.
e começo a fazer suposições, uma fanfic interna, às vezes também externa, se eu passo adiante, e nessa fanfic eu suponho em vez de perguntar. Eu suponho que fulano quer, eu suponho que fulano fez, eu suponho que haja segundas intenções, e nem sempre isso ocorre. Então, em vez de supor, eu posso ser direto, eu posso ser objetivo. Mas, Pai Dermes, nós nos valemos muito da subjetividade, dos sentimentos, dos instintos. Claro, engana-se quem pensa que nós nos valemos só da razão, mas nós podemos pensar na intuição, no sentimento, no instinto, juntando a reflexão, juntando ao racional e criando uma forma de diálogo bastante bacana. A outra questão que é vinagra também, e é muito próxima da suposição, embora mais profunda, a meu ver, é a acusação. Eu acuso o outro de algo, de ter feito algo ou de ter intenção, em vez de eu perguntar, por que você fez isso? Ah, existe aqui um atenuante. Ah, existe um agravante. Ah, existe uma outra intenção a respeito da qual eu não havia pensado. Então, perguntar de forma objetiva, evidentemente educada, não com 4 pedras nas mãos, embora às vezes estejamos nervosos, enfim, é um caminho legal, né, para que se chegue ao diálogo, se chegue ao acordo, ou melhor, que se estabeleça o diálogo realmente e se chegue ao acordo. Terceiro item que avinagra pra caramba o diálogo, as possibilidades de diálogo, é desqualificar o outro. É desqualificar o outro, é literalmente ofender. Eu deixo de argumentar, eu deixo de questionar, eu deixo de ponderar para ofender. Então, desqualificar o outro é um ótimo caminho, digamos assim, ótimo entre aspas, para que se perca a oportunidade do diálogo, para que não se chegue a um acordo. 2 dicas bem práticas. A primeira é a seguinte: conversar com alguém nervoso é igual dizer para alguém alcoolizado ou sob efeito de drogas que a pessoa precisa se cuidar, que a pessoa precisa ter mais atenção à sua saúde em todos os níveis, etc, etc. Não, eu preciso cuidar do outro emergencialmente, esperar que ele melhore e depois ter uma conversa. O mesmo vale se alguém está nervoso, soltando chispas pelos olhos, pela boca, pela aura. Não adianta muito tentar dialogar, eu preciso esperar o momento, não é? Esta é a primeira dica. A segunda é ser objetivo. Quantas vezes nós reclamamos assim? O lixo está cheio, esperando que o outro vá e retire o lixo, porque eu estou sobrecarregado, não é? Mas o outro às vezes está com outras ocupações na cabeça, às vezes até preocupações, ou é folgado mesmo, ou não tem desconfiômetro. Então, chegue e diga para o outro, por favor, você pode tirar o lixo? Você vai ver que os milagres acontecem. Um ensinamento muito bonito que Exu nos traz, dentre tantos, ele que é o senhor da comunicação, mas também o senhor da brincadeira, ele que é o grande trickster, né, o grande brincalhão. Há um relato mitológico, com variações, evidentemente, segundo o qual 2 amigos eram muito queridos, muito próximos, e cada qual tinha um campo. E um dia Exu, aquele que faz o erro virar acerto e o acerto virar erro, ou seja, aquele que é o caos que promove o cosmo, é a desarmonia que promove a harmonia, é aquilo que está parado, que ele revoluciona para que se reinicie, para que renasça. Exu resolveu passar pelo campo. E ele usava um chapéu, metade branco e metade preto. E aí um dos amigos disse, quem é este homem que passou com chapéu preto? E o outro disse, não, ninguém passou com chapéu preto, era com chapéu branco. E aí começaram a discutir, começaram a brigar, se engalfinhar, e Exu lá no cantinho estava rindo. Por quê? Ambos tinham razão e nenhum tinha razão, porque o chapéu não era completamente nem branco e nem preto, a nos lembrar da importância de se colocar no lugar do outro, da importância de reconhecer outros pontos de vista e não sermos, como diz o provérbio popular, a brincadeira, pessoas que nunca passamos frios, nunca passamos frio. Por quê? Porque estamos sempre cobertos e cobertas de razão. Eu reencontrei nas redes sociais já há algum tempo, mais de uma vez, eu não sei quando foi postada a primeira vez, uma brincadeira de uma moça que é com sua avó e uma tia-avó, pelo que eu entendi. São 2 pessoas idosas, e ela mostra o celular no modo em que a gente faz selfie, faz o autorretrato. Então ela mostra para a primeira senhora,
vamos dizer, para a avó e diz assim, quem está aparecendo? A avó diz, sou eu. Aí ela mostra para a tia-avó e a tia-avó diz, sou eu. E as duas velhinhas começam a discutir, não, não é você, sou eu. Quando eu vi, não da primeira vez, acho que da primeira vez não, mas depois eu comecei a pensar, caramba, aí você tem revisitado o relato mitológico de Exu com chapéu bicolor. Eu usei até esse videozinho como material complementar do curso de Búzios de Exu, né, no qual a gente evidentemente não estuda só as caídas, claro, tem todo um material complementar, toda uma discussão que continua pós-curso pelo WhatsApp e que se iniciou também pelo WhatsApp, né, bem antes do curso, para que as coisas se assentem cada vez mais, afinal nós estamos tratando de conhecimentos ancestrais, de conhecimentos que pedem um cuidado, porque só as caídas não. Então essa reflexão, principalmente pela brincadeira, pelo xiste, que é aquilo que Exu nos traz, e nos abala. Não é? A criança, o bobo da corte, Exu, que é o grande trickster da nossa raiz iorubá, e de outras raízes com outros nomes, afro também, afro-brasileiras, levam a brincadeira a sério. Então eu costumo dizer assim, quem é que diz que o rei está nu no conto de fadas? A criança? Ninguém tem coragem. Quem é que brinca nos relatos mitológicos dessa maneira? É Exu. Quem é que tem a coragem de dizer os maiores disparates para o rei? É o bobo da corte. Quem dissesse seria morto. O bobo da corte ri na cara do rei e o rei dá risada. E aí a gente se pergunta, quem é mais poderoso, o rei ou o bobo da corte? Laroye. Para encerrar, pensando numa proposta de diálogo cotidiana, na escuta ativa, como a gente diz, numa fala responsável, segura, amorosa, no mínimo mesmo respeitosa, uma outra reflexão com as palavras. O diálogo é complicação ou complexidade? Complicação dobra-se, complicação vai diminuindo, vai ficando pequenininho até que implode. Complexidade, eu me abro a um acordo. Corações que vibram juntos. E se os corações vibram juntos, eu tenho mais do que complicação, evidentemente, e até mais do que complexidade, cumplicidade. Nós estabelecemos vínculos profundos, nós temos mais do que conexões, temos vínculos. A comunicação, nós aprendemos uma das formas de observar, de conceber, e eu acho maravilhosa, inclusive nos estudos acadêmicos eu me valho dela. A comunicação é vínculo. Porque eu não estou passando informações. Passando já dá a ideia de passividade de alguém que me ouve e eu vomito, às vezes, informações. Às vezes eu tenho que passar de forma objetiva mesmo, etc. Mas o outro, se é um diálogo, vai pedir mais explicações, vai concordar, vai discordar, enfim, vai ratear, às vezes até. É o diálogo, é a vida. A gente constrói a partir das tensões, não é? Tenho tensões e vou buscar um acordo. Então a cumplicidade que vem e que gere a comunicação, os vínculos, como eu disse, mais do que as conexões, porque nós vivemos num mundo altamente conectado, principalmente pelos meios eletrônicos, mas nós estamos vinculados, nós construímos vínculos. Então que esta pequena reflexão, esta pequena contribuição nos ajude a termos relações mais saudáveis. E não se sinta culpado se você não conseguir, porque é um aprendizado diário. Hoje você não consegue, amanhã você consegue. Aqui você dá um passinho, aqui você retrocede. E, de fato, infelizmente, há situações em que a gente não consegue estabelecer diálogo, principalmente situações de violências e ameaças e outras tóxicas. Nós nos afastamos com respeito ao outro. Perdoamos na medida do possível, devagarzinho, sem forçar, né? O perdão é um processo, mas eu tenho uma live maravilhosa sobre perdão, feita com o pai Joãozinho Galerani, é meu pai, na Umbanda, e é por isso que é maravilhosa, porque foi feita com ele. E parte muito da nossa história pessoal, de experiências pessoais que nós somamos em diálogo, né? O pai Joãozinho e eu. E o que acontece? Às vezes não é possível a reconciliação. O perdão, mais do que para o outro, é para mim mesmo. O perdão evita. O tema deste vídeo não é perdão, mas eu estou aproveitando. O perdão, brincando com as palavras, me ajuda a não ter ressentimento ou a diminuir o ressentimento. Ressentir é sentir de novo. Para que eu vou ficar apertando a ferida, não é?
e a esgotar a mágoa. A mágoa é a má água. A mágoa, às vezes, é a última partezinha que sobra da raiva, da decepção, às vezes mesmo do ódio. E eu cito todos esses conceitos sem julgar, seja quem for. Não, nós não estamos julgando, nós estamos procurando ter consciência desses conceitos, desses sentimentos, digamos assim, de uma forma bem simples, para que tenhamos mais autocuidado, cuidado com o outro e, portanto, mais qualidade de vida e que o diálogo favoreça tudo isso. Abraço, gratidão e axé.